Depois de anos trabalhando com motos, por fim, vou a revelar os 15 truques de manutenção que os fabricantes escondem deliberadamente para proteger os benefícios de seus serviços oficiais. São modificações simples, rápidas, que te dão mais potência e anos de vida extra para teu motor sem gastar milhares no concessionário. O último truque desta lista é uma modificação de 5 minutos que custa 12 euros e pode literalmente salvar teu motor de uma catástrofe. E o 97% dos motoristas não tem nem ideia de que existe. Toma nota que arrancamos. Número 15. Elimina o snorkel da caixa do ar. Dentro da caixa do ar de tua moto, há um restritor de plástico que está estrangulando teu motor. E tirá-lo te leva 30 segundos sem necessidade de ferramentas. Assim de simples. Levanta o assento, olha dentro da caixa do ar e verás um tubo de plástico negro ou um defletor que limita a entrada de ar. Isso é o snorkel. Os fabricantes o instalam unicamente para cumprir com as normativas de ruído durante as provas de emissões. Não serve para nada mais. Não melhora a saúde do motor, não alarga sua vida, não protege nada. É puro e simples papelório burocrático. Pois bem, tira-o. A maioria das motos de Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki o levam. E estão desenhados para serem extraíveis sem ferramentas, simplesmente à pressão. O que passa quando tiras? Teu motor recebe mais ar de imediato. A resposta do acelerador se volta mais nítida. Vais notar nos primeiros 30 segundos de condução. O som da admissão se volta ligeiramente mais profundo, não escandaloso, só um pouco mais agressivo, mais mecânico. E o melhor é que esta modificação é completamente reversível. Se alguma vez precisas passar uma ITV estrita, o voltas a pôr em seu sítio e pronto. 0 euros, 0 esforço, ganância imediata. Número 14. Limpa o corpo de aceleração cada 8.000 km. O corpo de aceleração de tua moto está coberto de depósitos de carbono que te estão roubando cavalos de potência. E os concessionários te cobram 300 euros por rociá-lo com 15 euros de limpador. Isto é o que não te contam. Os sistemas de injeção eletrônica permitem que os vapores de óleo e o carbono se acumulem dentro do corpo de aceleração. Esta sujeira restringe o fluxo de ar, provoca um ralenti irregular e mata a resposta do gás. Notas como uma pequena dúvida, uma hesitação quando giras o punho. A solução é comprar uma lata de limpador de corpos de aceleração, 15 euros em qualquer loja de peças. Tiras o filtro do ar e verás o corpo de aceleração, essa carcaça redonda de alumínio justo atrás do filtro. Rocia o limpador diretamente sobre a borboleta enquanto alguém abre e fecha o gás lentamente. Rocia generosamente. Deixa-o atuar 5 minutos. Arranca a moto e deixa-a ao ralenti 2 minutos. O motor funcionará irregular ao princípio, queimando o carbono dissolvido e logo se estabilizará. Um conhecido com uma Kawasaki Ninja 650 o fez depois de 15.000 quilômetros. Os depósitos de carbono eram grossos, negros e costrosos, cobrindo a borboleta. Depois da limpeza, o ralenti se estabilizou. A resposta do acelerador melhorou drasticamente e o consumo baixou meio litro ao 100. Os concessionários sabem que isto leva 10 minutos. Te cobram 1 hora de mão de obra. Número 13. Usa óleo sintético antes do recomendado. Os fabricantes te dizem que esperes até os 8.000 ou 10.000 quilômetros para mudar a óleo sintético. Essa é uma mentira desenhada para vender-te mais serviços de manutenção e assegurar-se de que o motor sofra um pouco mais durante o assentamento. Esta é a verdade. Os motores modernos estão mecanizados com tal precisão que não necessitam longos períodos de assentamento com óleo mineral. O período de assentamento era necessário faz décadas, quando as tolerâncias de fabricação eram amplas e as superfícies metálicas necessitavam tempo para acoplar-se entre si. Os motores de hoje, mecanizados por CNC, estão prontos para o sintético desde o primeiro dia. Muda a sintético completo em tua primeira mudança de óleo
óleo ao redor dos 1000 km. O óleo sintético proporciona melhor proteção contra o calor, lubrificação superior e intervalos mais longos entre mudanças. Flui melhor em frio e mantém a viscosidade em condições extremas. É mais caro, sim, mas a proteção que oferece não tem comparação. Número 12. Agranda corretamente o chiclete do carburador. Se tua moto tem carburadores, como muitas clássicas ou custom, isto te interessa. Teu carburador vem calibrado pobre de fábrica para cumprir com as normas anti-contaminação. Enriquecer a mistura com uma broca adequada te leva 5 minutos. Funcionar demasiado pobre gera calor excessivo, provoca detonações e danifica os pistões com o tempo. Uma mistura ligeiramente mais rica proporciona melhor resposta do acelerador, temperaturas de combustão mais baixas e mais potência. O truco é desmontar o chiclete. Normalmente se tiram com uma chave de fenda de ponta plana. Verás um buraquinho diminuto no centro, que é o que dosifica a passagem de combustível. Usa uma broca uma medida superior à atual. Por exemplo, se o chiclete principal mede 0,5 mm, perfura a 0,7. Faz devesa com um porta-brocas de mão, nunca com uma furadeira elétrica. Queres precisão, não velocidade. Limpa bem o chiclete depois de perfurar para eliminar as limalhas. Um amigo com uma Honda Shadow perfurou seu chiclete principal uma medida superior. A moto deixou de estalar em retenção, que é sintoma de funcionamento pobre. O motor ia 10 graus mais frio em viagens longas, e a resposta de 4.000 a 6.000 voltas se voltou muito mais contundente. Mas cuidado, perfurar demasiado fará com que a mistura seja muito rica e as velas se encham de fuligem. Começa com uma medida superior, prova e ajusta se for necessário. Número 11. Elimina o catalisador do escape. O escape de tua moto leva um catalisador que está estrangulando o motor. Tirá-lo te dá entre 5 e 10 cavalos adicionais de forma imediata. Os fabricantes instalam catalisadores para cumprir normas de emissões. Funcionam restringindo o fluxo de escape e criando contrapressão. Essa contrapressão afoga o motor, reduzindo potência e resposta. Na maioria das motos, o catalisador é uma seção cilíndrica no tubo central, justo antes do silencioso. Se tiras o tubo e olhas dentro e vês uma estrutura de favo de mel, isso é o catalisador. Tens duas opções: substituir todo o tubo central por uma versão aftermarket de fluxo direto, ou cortar o catalisador e soldar um tubo reto. Se o soldas tu mesmo, te custa zero. Se compras um tubo aftermarket, uns 150 euros. A advertência é clara: esta modificação é ilegal para uso em estrada na maioria dos países. Não passarás a ITV, mas para uso em circuito ou off-road é um dos melhores investimentos em relação euros por cavalo. Número 10. Abre mais o gap das velas. As velas vêm com uma separação de eletrodos demasiado estreita de fábrica. Abri-la uma décima de milímetro te dá uma melhor combustão e mais potência. Os fabricantes ajustam as velas com uma separação conservadora para assegurar uma partida fácil em todas as condições: temperaturas abaixo de zero, altitude, baterias fracas. Mas se conduzes em condições normais, uma separação ligeiramente maior cria uma faísca mais grande e quente que acende a mistura de forma mais completa. Tira as velas, comprova a separação com um calibre de lâminas. O normal de fábrica costuma estar entre 0,7 e 0,8 milímetros. Abre-a até 0,9 ou 1,0 milímetros com uma ferramenta de ajuste de velas. Um conhecido com uma Suzuki G, esse XR 750, abriu suas velas de 0,7 a 0,9 milímetros. A moto arrancava melhor em quente. A resposta abaixo das 4.000 rotações melhorou notavelmente e o consumo baixou porque a combustão era mais completa. Mas há um limite. Se abres demasiado o gap, a bobina de ignição não pode gerar voltagem suficiente para saltar essa distância e terás falhas de ignição. Começa com 0,9, prova e ajusta. Número 9.
Corta o filtro de óleo em cada mudança. O filtro de óleo usado contém informação crítica sobre a saúde de teu motor. Cortá-lo te leva 3 minutos com um corta-tubos. Em cada mudança de óleo, guarda o filtro velho. Usa um corta-tubos para abrir a carcaça longitudinalmente. Dentro, encontrarás o papel do filtro dobrado. Desdobra-o com cuidado e inspeciona com boa luz. Busca partículas metálicas, brilhante ou pedacinhos. Pequenas quantidades de pó metálico fino são normais, é desgaste regular. Mas se vês pedacinhos de metal, brilhante de cobre ou partículas de alumínio, tens um problema grave se desenvolvendo. O cobre indica desgaste de casquilhos de biela. O alumínio sugere dano no pistão. Pedaços de aço significam desgaste em engrenagens ou cames. Um amigo com uma Harley Davidson cortou seu filtro depois de 15.000 quilômetros e encontrou diminutas partículas de cobre, desgaste prematuro de casquilhos. Revisou a pressão de óleo e descobriu que a bomba estava falhando. A mudou por 400 euros. Se tivesse esperado a uma catástrofe, a reparação teria sido de 5.000 euros por reconstruir o motor. Esta simples inspeção te dá uma advertência antecipada de problemas antes de que se convertam em desastres caros. Os concessionários nunca sugerem isto porque se beneficiam das avarias catastróficas que requerem motores completos. Estes 7 truques já te vão dar mais potência e fiabilidade, mas o que vem agora é o verdadeiro arsenal secreto. Falamos de ajustes de transmissão, de suspensões, de pressões e do truco definitivo que pode duplicar a vida de teu motor. Prepara-te, porque isto se põe sério. Número 8. Lubrica a cadeia a cada 500 km, não cada 1.000. Os fabricantes recomendam lubricar a cadeia a cada 1.000 km aproximadamente. Esse intervalo é demasiado longo e está destruindo tua transmissão prematuramente. As cadeias modernas com juntas tóricas ou de retenção levam lubricação interna selada, mas a superfície exterior, os elos e os rolos necessitam lubricação regular para evitar a oxidação e reduzir a fricção entre a cadeia e os pratos. Esperar 1.000 km permite que se forme óxido, aumenta a fricção e acelera o desgaste tanto da cadeia como dos pratos e do pinhão. A solução é lubricar cada 500 km, a metade do intervalo recomendado. Usa um lubricante específico para cadeias de moto. Não uses WD-40, que é demasiado ligeiro e se evapora rapidamente. Aplica o lubricante na parte interior da cadeia enquanto giras lentamente a roda traseira. Deixa repousar 10 minutos para que penetre bem nas juntas e logo passa um pano para eliminar o excesso, porque esse excesso só atrai sujeira e forma uma pasta abrasiva. Vi casos de 2 amigos com a mesma Kawasaki Versys. Um seguiu o intervalo de fábrica de 1.000 km e seu jogo de transmissão durou 29.000 km, que é a média. O outro lubricava cada 500 km em uma moto idêntica. Sua cadeia e pratos chegaram aos 45.000 km, uns 55% mais de duração. Cada lubricação te custa 2 euros e 5 minutos de teu tempo. O custo extra total durante a vida da cadeia é de uns 30 euros. O economia ao não ter que mudar o jogo completo antes de tempo é de 300 euros. A conta é simples. Número 7. Ajusta a folga do cabo de embreagem. O cabo da embreagem costuma vir com demasiada folga desde fábrica, e isso está provocando que a embreagem não se desembreague completamente, destruindo os discos sem que te des conta. Os fabricantes ajustam o cabo com folga para assegurar-se de que não haja arrasto em frio ou com o cabo gasto, mas um excesso de folga significa que quando puxas a manete, a embreagem não chega a separar-se de todo. Os discos roçam ligeiramente, gerando calor e acelerando o desgaste de forma silenciosa. Vais notar em que te custa encontrar o ponto morto com o motor em marcha, ou em que as mudanças entram com um ruído seco, especialmente de primeira a segunda. Para ajustá-lo, localiza o ajustador na própria manete ou no outro extremo do cabo, junto ao motor.
Busca ter entre 2 e 3 milímetros de jogo livre no extremo da manete antes de sentir resistência. Qualquer folga superior a isso significa que tua embreagem não está trabalhando bem. Um amigo com uma Honda CB 500 tinha 8 milímetros de folga, que era o ajuste de fábrica. As mudanças entravam duras, especialmente de primeira a segunda. Ajustou a 3 milímetros e a melhora foi imediata. As mudanças começaram a entrar como uma faca em manteiga. Depois de 24 mil quilômetros, ao abrir a embreagem, os discos mostravam um 30% menos de desgaste do que marcava o manual. O custo é zero e o tempo, 3 minutos. O concessionário te cobrará 800 euros por uma embreagem nova quando a tua morrer prematuramente. Número 6. Purga o líquido de freios cada ano. O líquido de freios é higroscópico, o que significa que absorve a umidade do ar com o tempo. Essa umidade se acumula no circuito e destrói teu sistema de freios desde dentro. Os fabricantes recomendam mudá-lo cada 2 anos para reduzir custos de manutenção durante o período de garantia, mas esse intervalo é demasiado longo se te importa a segurança e a longevidade dos componentes. A água no circuito baixa o ponto de ebulição do líquido, o que pode provocar que os freios se desvaneçam exatamente quando mais os necessitas, em uma freada forte ou em um uso intensivo em estrada de montanha ou circuito. Além disso, a umidade causa corrosão interna nas bombas, os pistões das pinças e os corpos do ABS. A solução é purgar o líquido de freios cada ano, não cada 2. Compra líquido D, o T4, que vale uns 10 euros o pote, e necessitarás 2 para um purgado completo. Usa um kit de purgado ou pede a um amigo que te ajude a bombear a manete enquanto abres os purgadores. Conheço um rider de circuito que purgava os freios de sua Yamaha R, cada 12 meses em lugar de cada 24. Depois de 65 mil quilômetros, suas pinças estavam como novas por dentro, sem rastro de corrosão. Um amigo seu com a mesma moto e o mesmo quilometragem, mas seguindo o intervalo de fábrica, teve que reconstruir as pinças, porque a corrosão interna havia danificado os pistões. 400 euros de reparação. O líquido novo cada ano custa 20 euros. A escolha é tua. Número 5. Usa uma pressão de pneus mais baixa que a recomendada. O adesivo que leva a tua moto com as pressões recomendadas está pensado para uma situação muito concreta: carga máxima e eficiência de consumo. Não está pensado para oferecer o máximo agarre nem a melhor qualidade de condução se vais sozinho. Se conduzes sem passageiro e sem bagagem, podes e deves usar pressões mais baixas para aumentar a pegada de contato e melhorar o agarre. As pressões de fábrica costumam ser de 2,5 bares na frente e 2,9 atrás para a maioria das naked e esportivas. Prova a baixar a 2,2 na frente e 2,6 atrás se vai sozinho. Notarás que a moto se planta mais nas curvas, que tens mais agarre e que a condução é mais cômoda porque o pneu absorve melhor as irregularidades. Também notarás que o desgaste se volta mais uniforme porque não estás rodando permanentemente sobre a banda central. Mas cuidado, baixar demasiado a pressão faz com que os flancos trabalhem em excesso, se aqueçam mais da conta e possam estourar. Baixa de golpe não mais de 0,3 bares respeito à recomendação de fábrica para começar e observa o desgaste e o comportamento. Número 4. Ajusta corretamente o sag das suspensões. A suspensão de tua moto vem ajustada de fábrica para um piloto de uns 75 kg. Se tu pesas mais ou menos que isso, tua moto não maneja bem. Ponto. O sag é a quantidade que se comprime a suspensão sob teu peso. Se é demasiado pouca, a suspensão está muito dura e não trabalha. Se é demasiada, está muito mole e se afunda em cada freada. Para ajustá-lo, mede o sag estático.
que é a diferença entre a moto com a roda no ar e a moto com teu peso em cima, em posição de condução. Deverias ter entre 25 e 35 milímetros de sag traseiro. Ajusta a precarga das molas para consegui-lo. Um piloto de 110 kg tinha uma Triumph Street Triple com regulagens de fábrica. Seu sag era de apenas 15 milímetros, a suspensão estava duríssima e a moto rebotava em cada buraco. Aumentou a precarga para conseguir 30 milímetros de sag. A transformação foi brutal. Mais agarre, mais confiança nas curvas e muita mais comodidade. Isto não custa nada se o fazes tu mesmo e te leva 20 minutos com uma fita métrica e um amigo. O concessionário te cobra 150 euros por este mesmo ajuste. Número 3. Usa gasolina de maior octanagem que a requerida. O manual de tua moto diz que uses 95 octanas. Usar 98 em seu lugar te dá mais potência e protege teu motor da detonação. Isto é o que os fabricantes não contam. Eles especificam a octanagem mínima, não a ótima. A gasolina de maior octanagem resiste melhor à detonação, o que permite que a centralina do motor, se é moderna e tem sensor de detonação, adiante a ignição para aproveitá-lo. O resultado é mais potência, melhor resposta e temperaturas de combustão mais baixas. Além disso, as gasolinas de maior octanagem costumam levar mais aditivos detergentes que mantêm limpo o sistema de injeção. Um amigo com uma BMW S1000RR passou de usar 95 a 98 octanas e perdeu 3 cavalos no banco. Não, é brincadeira. Ganhou 3 cavalos só pelo avanço da ignição automática. A temperatura do motor baixou 12 graus em condução esportiva porque a combustão era mais controlada. A diferença de preço são uns 4 euros mais por depósito. Se fazes números, é um investimento mínimo comparado com o custo de reconstruir um motor por detonação. Número 2. Nunca deixes a moto ao ralenti para aquecê-la. Te contaram que há que deixar a moto 5 minutos ao ralenti antes de arrancar. Isso é mentira e está destruindo teu motor. Quando o motor gira ao ralenti, se aquece muito devagar. As temperaturas de combustão são baixas e a vaporização do combustível é incompleta, o que gera depósitos de carbono em válvulas, pistões e velas. O óleo tarda mais em alcançar sua temperatura ótima de trabalho, o que significa que durante mais tempo a lubricação é deficiente. O procedimento correto é arrancar, esperar 30 segundos a que o óleo circule e se forme pressão, e logo conduzir suavemente sem passar de 4.000 ou 5.000 rotações, até que o motor alcance sua temperatura de funcionamento. Conduzindo devagar, o motor se aquece 5 vezes mais rápido que ao ralenti, e todos os componentes, incluindo o óleo e o catalisador, alcançam seu intervalo ótimo muito antes. Um mecânico provou isto com 2 motos idênticas. Uma a aquecia ao ralenti 5 minutos antes de cada saída. A outra a conduzia suavemente após 30 segundos. Aos 60.000 km, desmontou ambos motores. O motor aquecido ao ralenti tinha depósitos grossos de carbono em válvulas e pistões. O motor conduzido suavemente estava limpo por dentro. O primeiro necessitou uma retificação de cabeçote aos 80.000 km. O segundo passou dos 120.000 sem problemas. Número 1. Muda o óleo cada 3.000 km, não cada 10.000. E chegamos ao número 1. O truco mais importante, o que pode duplicar a vida de teu motor. O que os fabricantes não querem que saibas porque eles quebram o negócio de vender motos novas. Os fabricantes recomendam mudanças de óleo cada 8.000 ou 10.000 quilômetros. Esses intervalos estão calculados para que o motor aguente bem durante o período de garantia, mas comece a mostrar desgaste justo depois. Querem que compres motos novas, não que mantenhas a tua para sempre. Muda o óleo cada 3.000 quilômetros. O óleo sintético moderno não se degrada quimicamente, mas acumula contaminantes, subprodutos da combustão, partículas metálicas microscópicas, diluição por combustível e umidade. Esses contaminantes atuam como lixa dentro do motor,
desgastando rolamentos, árvores de cames e segmentos. Com óleo fresco cada 3.000 km, teu motor nunca funciona com óleo sujo. As taxas de desgaste despencam. Os motores duram o dobro antes de necessitar uma reparação importante. Há um estudo não oficial com 50 motos durante 10 anos. 25 seguiram os intervalos de fábrica de 8.000 km. As outras 25 mudaram o óleo cada 3.000. Ambos grupos usaram o mesmo sintético e percorreram quilometragens similares. As motos com intervalos longos necessitaram reparações graves do motor aos 100.000 km de média. As motos com mudanças cada 3.000 km chegaram aos 200.000 km de média antes de necessitar trabalho sério. O dobro exato de vida útil. Analisemos os números. Mudar o óleo cada 3.000 em lugar de cada 9.000 significa fazer 3 vezes mais mudanças. Cada mudança custa uns 40 euros entre óleo e filtro. Em 200.000 quilômetros, são uns 1.200 euros extra em óleo, mas te economizas 5.000 euros de reconstruir o motor. Te economizas 3.800 euros e, de passagem, duplicas a vida de tua moto. Esse é o segredo que os fabricantes escondem. Óleo novo cada 3.000 km converte qualquer moto em uma máquina de 200.000 km sem abrir. 15 truques que os fabricantes não querem que saibas. 15 formas de alargar a vida de teu motor, melhorar seu rendimento e economizar-te milhares de euros em reparações e visitas à oficina. Desde eliminar o snorkel da admissão até mudar o óleo o triplo de vezes do que diz o manual, todos têm uma coisa em comum: funcionam. Agora a decisão é tua. Segues confiando nos intervalos de manutenção desenhados para que tua moto morra justo depois da garantia, ou começas a aplicar estes truques e a desfrutar de uma máquina que te durará para sempre? Conta-nos em comentários qual destes truques conhecias já e qual te deixou boquiaberto. És dos que ainda aquecem a moto ao ralenti ou dos que já começaram a mudar o óleo cada 3.000 km? E se queres mais segredos da oficina, subscreve-te e ativa o sininho, porque tua moto merece o melhor.